Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concurso vestibular, e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História. O e-mail está aqui, historiacom1@outlook.com, Facebook Isto Sai, e o celular para mensagem, o 3291650267. Como você pode olhar aqui do lado, resumão Bombeiro MG. Continuando o resumo, vamos falar sobre Brasil Império, parte 1. Tranquilo? O primeiro reinado. Pessoal, a elite encaminhou a independência. O que nós queremos dizer com isso? É que a independência do Brasil se deu através da elite brasileira. Uma elite aonde que seus privilégios tinham que permanecer, tinham que continuar. É uma ideia de que a elite, perpetuando com a independência, ela poderia continuar com seus privilégios. Aquela coisa do latifúndio e o escravismo. Tranquilo? E também manter a unidade territorial. Essa elite brasileira, então, encaminhou a independência do Brasil com o intuito de levar os seus privilégios, continuar com os seus privilégios adiante. Tranquilo? O primeiro reinado, gente, ele marca da independência do Brasil, 1822, até 1831. Mas Dom Pedro I morreu em 1831? Não, ele abdicou-se do trono. Ou seja, ele deixou o trono para seu filho, de 4 anos de idade, Dom Pedro II, que seria mais à frente. Mas por que Dom Pedro saiu do governo? Primeiramente, nós temos que lidar com o intuito lá de Portugal. O que acontecia em Portugal? A sua filha, Dona Maria, ela estava ameaçada, o seu trono, por um irmão, o tio, irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, que não aceitava que Dom Pedro fosse rei tanto de Portugal como do Brasil. Então tinha essas desavenças na própria família. Dom Pedro se abdica para a favor de sua filha, para lá lutar contra o seu irmão, Dom Miguel. Beleza. Mas nós temos outros fatores que vão também aqui dentro do Brasil ajudar nessa abdicação, nesse declínio, nessa crise do primeiro reinado. O que é? É o autoritarismo e a intervenção absoluta de Dom Pedro I. Professor, não entendi. Muitos, nesse momento, gente, Dom Pedro I, como vocês sabem, Portugal, nasceu em Portugal, diferente do seu filho, Pedrinho, que vai nascer aqui no Brasil, mas Dom Pedro I nasceu em Portugal. E fica muitos portugueses próximos a Dom Pedro, também aqui no Brasil. Aí vamos dizer que nesse momento nós temos 2 partidos que têm alguns interesses em comuns, mas um é brasileiro, o outro é português. E é nesse momento que o pessoal vai ver que esses portugueses são como se fossem estrangeiros, não fazem a participação necessária dentro da identidade do Brasil. Então o que nós observamos nesse momento? Um antilusitanismo. Ou seja, o autoritarismo de Dom Pedro I, junto com a massa de Portugal, que alguns dominavam ainda alguns comércios, vai levar ao confronto entre portugueses e brasileiros. Mas principalmente pelo autoritarismo e a intervenção de Dom Pedro nas províncias. Por quê? A Constituição de 1824, a primeira Constituição do BR, do Brasil, é a Constituição do Império. Para que formar uma Constituição? Para ter uma independência política sobre os outros países. Para um país se proclamar independente, não basta só eu estou independente. Ele tem que formar uma lei, uma Constituição, para vigorar a sua ideia de superioridade, supremacia e tudo mais.
Então, a ideia de ter uma independência política. Mas esse ponto aqui é de suma importância. Começa em 1822, mas expressivamente. O troço fica brabo em 1823. Em 1823, é reunida a Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. Então, a Assembleia Constituinte é um conjunto de deputados onde eles vão discutir, debater sobre a nova Constituição do país. Em 1823, essa Constituinte começa. O problema é que, quando eles mostram primeiramente as ideias da Constituição, Dom Pedro I viu que a Constituição da mandioca, porque por causa da renda, que seria em pés de mandioca, aqui eles viram nessa Constituição que estava sendo formada, Dom Pedro I viu que os seus poderes poderiam ser limitados. Alguns poderes de Dom Pedro não poderiam ser exercidos por ele. Ou seja, Dom Pedro viu que um cara nascido no ideal absolutista viu que seus poderes seriam limitados por essa Constituição. O que Dom Pedro faz? Fecha essa Assembleia de Constituinte de 1823 e chama 10 caboclos, amigo dele, e outorga uma nova Constituição. Lembrando que existem 2 tipos de constituições, são feitas, outorgadas e promulgadas. Essa foi outorgada porque ela foi imposta por Dom Pedro. Dom Pedro falou assim, a Constituição é essa aqui que eu fiz e pronto, acabou. Tá valendo e agora e vai embora. Então, ela foi imposta, ela veio de cima para baixo. Já uma Constituição promulgada, que seria no caso, se continuasse essa Assembleia Constituinte de 23, ela seria promulgada, porque ela estava sendo discutida, estava sendo debatida entre os deputados dentro da Assembleia. Tranquilo? Beleza. Então o Brasil nasce independente, uma monarquia, mas com uma Constituição que foi imposta. Tranquilo? A imposição dessa Constituição, pessoal, já mostra o autoritarismo, a força do imperador. Tranquilo? O governo monárquico é constitucional. Então o Brasil é um governo monárquico, uma monarquia constitucional. E a ideia do voto, que é importante. O voto é homens livres maiores de 20 anos. Espera aí um pouquinho. Mulher não? Não. Vamos ver mais o que é essa Constituição. Essa Constituição, gente, essa ideia do voto mostra muito a ideia da elite brasileira que ia participar da vida política. Por quê? Professor, eu estou vendo que até agora é o machismo que está tendo, né? É só homens que podem participar. Mas cadê a ideia da elite? Vem aqui. Ou seja, o voto seria censitário e descoberto. Vamos primeiro explicar o descoberto, que é mais fácil. E o outro também é fácil também. Descoberto é o quê? Não é secreto, como é hoje. Ok? E censitário. Hoje, gente, você não precisa. Se você é pobre, se você é rico, milionário, você pode se candidatar, você pode votar, você pode fazer de tudo, não é? Aqui não. O cara, no caso do censitário, teria que ter uma renda. Professor, o cara teria que ter uma renda? Exatamente isso. Quem votava tinha que ter uma determinada renda. Quem ia ser votado tinha que ter uma renda um pouco maior. Ou seja, por exemplo, o cara para votar tinha que ter, pelo menos na conta dele, no banco, tinha que ter 20 mil reais por mês. E o cara, para ser votado, para virar candidato, tinha que ter 40 mil reais por mês. Ou seja, quem ganha um salário mínimo ou menos de 20 mil não faz parte da política. Ou seja, aqui era isso. Tranquilo, pessoal? Então, o cara
tinha que votar, e esse cara que votava e aquele que era votado tinha que ter uma renda boa, cascai. E era um voto indireto, não secreto, mas indireto. Hoje nós votamos diretamente. Como assim? Nós votamos em quem? Nos candidatos. Eu votei em vereador, deputado, eu votei diretamente nele. Aqui é indireto. Por quê? A população já não faz parte, beleza. Mas quem faz parte dessa política tinha um ritual. Os eleitores da paróquia, eles iam votar nos eleitores da província. Esses eleitores da província elegiam os deputados e senadores. Nossa, que tumultuado! É. Então o que acontece? O cara, por exemplo, eu posso votar, mas aqui, gente, também dividia também a renda. Por exemplo, o cara aqui tem R$100. Aqui, para o cara ser eleitor da província, por exemplo, tinha que ter 200. E aqui, para ser deputado, tinha que ter 300. Então, a renda também ajudava. Onde que o cara ia estar? Então, o cara votava em alguém. Esse outro alguém votava e elegia os deputados e senadores. Então, um voto indireto. Tranquilo? Continuando. Outra característica dessa Constituição: a religião católica sendo oficial. Nada mais. 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Esse poder aqui é o mais importante. Por quê? Não existe hoje no Brasil esse 4º poder. Só existem esses 3 aqui, né? Que eu sei é esses. Então, o poder moderador, ele existia porque ele era exclusivo do imperador. Caso o imperador precisasse fazer alguma coisa, ele usava o poder moderador. Intervir nas decisões, poderia fazer o que bem quiser. Ou seja, o imperador tinha um grande poder nas suas mãos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Continuando. Então nós vimos esse autoritarismo do imperador na Constituição, ela sendo outorgada. Ele que impõe. E ainda mais, esse autoritarismo criando esse 4º poder. Beleza? Aí nós observamos mais esse autoritarismo, mais essa intervenção, como a perseguição de Cipriano Barata. Por quê? Cipriano Barata era um radical. Ele, na Assembleia Constituinte, ele não quis participar. Por quê? Pessoal, quando a Assembleia Constituinte estava formando para fazer a nova Constituição, o imperador mandou a sua tropa ficar com os fuzis preparados em volta de onde estava acontecendo o parlamento, a Assembleia. Ou seja, um grande autoritarismo de Dom Pedro. Cipriano Barata não gostava disso. E o que aconteceu com ele? O que restou para ele? Preso. Dom Pedro mandou prender. Perseguiu veículos de imprensa. Aqueles veículos de imprensa, jornais, etc. Naquele momento, jornais, né? Televisão não, internet também não. Principalmente jornais. Foram perseguidos aqueles que estavam contrário, faziam oposição ao autoritarismo, denunciavam o autoritarismo de Dom Pedro I. E entre essas perseguições, você tem até mesmo o assassinato de Libero Badaró, que era um defensor do liberalismo. Ele veio da Itália, criou o seu próprio jornal, e seu jornal denunciava esse autoritarismo de Dom Pedro I. Era uma pedra no sapato de Dom Pedro, que foi assassinado, e muitos dos indícios levam que foi a mando do imperador. E é nesse momento que nós observamos as primeiras insatisfações. Não é as primeiras insatisfações, você já tem insatisfações, só que começam a tomar alguma ordem maior, como a Noite das Garrafadas. Dom Pedro viaja para Minas. Em Minas ele é hostilizado e tudo mais. Ele volta para o Rio. Chegando no Rio de Janeiro, o Partido Português faz uma festa para ele.
o pessoal que fazia parte do Partido Brasileiro, que via essa crise que o Brasil estava passando, também gerada por uma crise econômica, por causa da campanha da Cisplatina, ou também porque era um gasto muito vultuoso, também por causa que o Brasil estava endividado, porque o Brasil nasce independente, mas endividado. Por quê? Primeiramente, quando Dom João VI vai embora do Brasil, a família real, vocês sabem, veio em 1808. Eu falei. Quando Dom João vai para Portugal, ele rapa o dinheiro que estava no banco do Brasil. Então o Brasil fica sem dinheiro. Quando o Brasil é independente, Dom Pedro I tinha que pagar uma quantia, uma indenização para Portugal. E onde tirar esse dinheiro? Tinha que tirar de empréstimos de brancos britânicos. Então é um Brasil já endividado. Não diferente de hoje, porque hoje nós estamos ricos e milionários. Então, o que acontece? O Brasil em crise, o pessoal vendo que os portugueses estão fazendo festa, gastando, o que eles fazem? Começam a atacar pedras e garrafas. Começa uma briga danada. A noite das garrafadas. Então nós observamos em várias partes do Brasil, na Bahia, entre outros, confrontos entre portugueses e brasileiros. Tranquilo? Com a ideia de um anti-lusitanismo. Ok? Então, na nossa próxima aula, vamos continuar, falar a última parte sobre primeiro reinado, e nós vamos falar de um movimento de suma importância, de contestação a esse autoritarismo, a chamada Confederação do Equador. Tranquilo, pessoal? Então, lembrando, se inscreva em nosso canal Isti Sattler. Para vocês do Resumão Bombeiro MG, vocês têm 3 playlists que são super importantes mesmo. 4 que são super importantes. A playlist Pulo do Gato, que é importante para vocês, e principalmente essas 3 aqui. Essas 3 principalmente, além do resumo. Essas 3 são super completas mesmo. São super importantes. Porque o conteúdo está mais completo ainda do que essas aulas do resumo. Ok? É a playlist de História da América, História Geral e História do Brasil. Aqui embaixo nas descrições vai estar um link remetendo você à playlist de História do Brasil e as aulas referentes a primeiro reinado. Beleza, pessoal? Super completa mesmo. Valeu!